na parte de quarta-feira, vinho e sangue. Vamos ler agora o Salmo 75. A partir do verso 1. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Deus é o juiz da terra, a um abate e a outro exalta. Verso 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Aqui no Salmo 75, verso 8, está falando do vinho que Deus dará a beber aos ímpios. Meu querido irmão, este vinho está presente ali na terceira mensagem angélica. Quando você abre a Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, você vê a partir do verso 9. Leia comigo. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Os ímpios beberão do vinho da ira de Deus sem mistura, mas não o povo de Deus. O povo de Deus é descrito no verso 12, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estes são os santos de Jesus Cristo dos últimos dias, o povo dos santos do Altíssimo, os que guardam os mandamentos de Deus, mandamentos odiados por Satanás, mandamentos anulados e desprezados por muitos pastores. Mas, queridos, o povo de Deus ama os mandamentos de Deus. A salvação é em Jesus Cristo, porque diz aqui, o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. A fé em Jesus Cristo como Salvador é o que nos salva. E todos os salvos pela fé em Jesus Cristo tornam-se obedientes aos mandamentos de Deus. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural dos exércitos de Senaqueribe, uma história que parece apontar para a destruição final dos ímpios, conforme diz Apocalipse 20. Assim como o anjo do Senhor, numa noite, destruiu 185 mil soldados do exército de Senaqueribe, isto foi uma representação do que Deus fará em Apocalipse 20, quando a cidade santa descer do céu e os ímpios cercarem a cidade santa. Deus os destruirá, porque descerá fogo do céu e os consumirá. O povo de Deus estará dentro da cidade santa com seu rei justo, quando os exércitos do mal surgirão para tentar cercá-los, mas serão destruídos pelo próprio Deus. Apocalipse 20, versos 10 e 11. Uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida de poder que ocorreu no mundo caído. As pessoas não vivem para os outros, nem para a glória de Deus. As pessoas vivem de forma egoísta, para si mesmas. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado ou padrão moral objetivo no universo. Segundo o filósofo ateu Friedrich Nietzsche, a vida não tem sentido, mas devemos inventá-lo e fingir que o universo existe para o nosso benefício. Será que essa filosofia de Nietzsche funcionou bem para o próprio Nietzsche? Não, não funcionou. Ele perdeu a sanidade mental, desmaiando em uma rua na Itália, após tentar impedir um homem de bater em um cavalo. Nietzsche passou os últimos 11 anos da sua vida internado numa instituição, num hospital psiquiátrico, um hospital de doenças mentais, antes da sua morte, no ano de 1900. Queridos, a filosofia de Nietzsche não funcionou nem para ele. Ele dizia que Deus morreu. Deus morreu para ele, porque você decide na sua mente
crer em Deus, no Deus vivo, no Deus presente, no Deus que está perto de você? Ou você decide na sua mente que Deus morreu e decide viver como servo de Satanás, cujo fim será a destruição eterna? Os valores morais são atacados hoje, como sempre, mesmo em questões tão fundamentais quanto o fato de que Deus criou o ser humano como homem e mulher, com o sexo masculino e feminino, práticas imorais, das quais muitos teriam vergonha de falar, mesmo em particular, são elogiadas hoje publicamente. O mundo vai de mal a pior, conforme diz segunda carta de Timóteo. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Timóteo, vamos ler o capítulo 3, versos 1 até o verso 5. Aqui Deus está descrevendo a situação do mundo agora no tempo do fim, nos nossos dias. Leia comigo. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Outra tradução diz, tempos difíceis. Realmente nós estamos vivendo em tempos difíceis. As guerras não cessam. A mortandade não acaba. A pandemia, a guerra, a peste, a fome, tudo mata. Tudo diminui a população mundial. Mas, meu querido irmão, em meio a todo este caos, você tem esperança, porque Jesus em breve virá. Leia comigo agora 2 Timóteo 3, verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos, ou seja, pessoas que se amam, que gostam de si mesmas, que colocam o eu em primeiro lugar. Mas estes homens e mulheres egoístas, que só pensam em si mesmos, é um sinal do fim. É o cumprimento de uma profecia. E existem muitos na psicologia moderna que ensinam que você precisa aprender a se amar. Não, meu querido irmão, você não precisa aprender a se amar. Nós temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Como é que nós devemos aprender a amar ao próximo? Amando o próximo do jeito que você se ama, porque você já nasce amando-se. Você e eu, seres humanos, pecadores, somos profundamente amantes de nós mesmos. Mas nós temos que colocar em primeiro lugar Deus e em segundo lugar o nosso próximo. E o nosso eu vem em terceiro lugar. Portanto, meu irmão, fuja desse ensinamento maligno de amar a si mesmo, porque este é um dos sinais do fim do mundo, porque haverá homens amantes de si mesmos, e avarentos, e presunçosos, e soberbos, e blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, pessoas insensíveis, irreconciliáveis, pessoas que brigam e nunca mais se reconciliam, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. A bondade hoje está sendo considerada como fraqueza. A paciência, a mansidão são consideradas como fraqueza. Mas, meu querido irmão, Deus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deus quer que você pratique a bondade, seja caridoso. E aqui diz o verso 4 que um dos sinais do fim são os traidores. Hoje existe muita traição entre irmãos, entre amigos, obstinados, orgulhosos, nariz empinado, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Amam mais as coisas do mundo do que a Deus. E o verso 5, tendo aparência de piedade. Existe muita aparência de piedade. Vivem de aparências, mas Deus odeia as aparências. Aquela história da figueira amaldiçoada por Jesus Cristo, porque ela tinha aparência de produzir frutos, de ter frutos, mas Jesus Cristo percebeu que não existia nenhum fruto naquela linda figueira cheia de folhas, e então ela foi amaldiçoada, não porque não tivesse fruto, mas pela aparência de ter frutos e não ter. Queridos, Deus condena as aparências. Deus quer que você ame a Deus de todo o coração, de verdade, que ame o seu próximo de verdade, sendo caridoso e estendendo a mão. Não viva de aparências, meu querido irmão, porque o mundo todo vive de aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse é o conselho de Deus
Para você, afasta-te destes que vivem de aparências, enquanto os ímpios beberão do vinho da ira de Deus, conforme diz a terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, versos 9 e 10. Enquanto eles beberão do vinho da ira de Deus, os justos beberão do suco da vide, o puro suco da uva, sendo oferecido pelo próprio Jesus. Nós vamos participar da grande ceia celestial, onde Jesus Cristo vai nos servir a Santa Ceia. Aquela Santa Ceia que Jesus introduziu ali em Mateus capítulo 26, versos 26 a 29, onde ele deu o pão dizendo: este é o meu corpo. E aí deu o vinho, o suco puro da vide, dizendo: este é o meu sangue derramado por vocês. E eu não comerei mais deste pão e não beberei mais deste vinho, até que venha aquele grande dia, quando novamente eu comerei deste pão e beberei deste vinho com vocês no reino do meu Pai. Nós vamos estar participando com Jesus Cristo da grande ceia celestial, chamada em Apocalipse capítulo 19 de as bodas do Cordeiro. Você está sendo convidado para as bodas do Cordeiro. Aqui está o convite que Deus está colocando na sua mão. Olha o convite que Deus está colocando na sua mão. Capítulo 19 de Apocalipse e o verso 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você está sendo convidado para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus está colocando na sua mão um convite. Não rejeite este convite de Deus para a ceia das bodas do Cordeiro, quando vamos beber do suco da vide, representando o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Comprados nós fomos pelo ouro do seu sangue e pela prata das suas lágrimas. Aleluia!